Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Boa noite a todos aqueles que estarão tendo acesso a esse vídeo, pelo YouTube e outras redes sociais aí, que essa palavra possa estar falando aos corações e que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite. Nós vamos estar lendo no livro de Jeremias, no capítulo 18. Enquanto os irmãos procuram, nós vamos orar e clamar pela misericórdia do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus de amor, misericórdia, Deus de todo poder, Deus de toda bondade, Deus que é Deus, santo e único e verdadeiro. Ó Pai, nessa noite nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos como igreja, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa vir ao nosso encontro, Pai, com a Tua palavra, suprindo as nossas necessidades, Senhor. E a nossa necessidade principal, que é a pessoa do Teu Filho, Jesus Cristo, em nossa vida. Fala conosco essa noite, Pai. No nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Jeremias 18, versículo 1 ao 6. A palavra de Deus diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Graças a Deus. Essa palavra de Deus é tão maravilhosa que o Senhor, ele pega Jeremias, que era um profeta da tribo do sul, de Judá, quando Zedequias era o rei, e a posição de profeta naquela época não era das melhores, era difícil, arriscada, perigosa, porque Jesus mesmo vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas. E não foi diferente com Jeremias, porque Jeremias foi açoitado, foi apedrejado, ele sofreu ameaça de morte, tentaram matar Jeremias. E Jeremias, por isso, ele é conhecido como profeta chorão. Porque ele chorava as revelações que Deus dava a ele acerca do povo, acerca de Judá. O que ia acontecer com Judá. E tudo que estava acontecendo com Judá, nós vamos entender que tem um começo lá com o rei Ezequias. Quando ele está, o profeta Isaías vem e fala para ele: olha, arruma a tua casa porque você vai morrer. É a palavra do Senhor, o profeta está levando. Ele vira para a parede, ele clama a Deus. Ele expõe a Deus a sua posição como rei e servo do Senhor. E Deus acrescenta a ele 15 anos e promete a ele que haveria paz no reinado dele durante esses 15 anos. Mas o homem é homem e tende-se a desviar dos caminhos do Senhor. Ezequias não põe a sua casa em ordem, pelo contrário, ele chama os babilônios para dentro da sua casa. Ele é repreendido pelo profeta. O profeta diz: olha, o Senhor diz que
Essas pessoas que aqui estão vão entrar, vão vir depois, vão saquear o seu reino, vai levar tudo que é seu, a sua família, os seus filhos, e farão deles escravos. E a resposta de Ezequias é: boa é essa palavra, mas haverá paz nos meus dias, não é isso? O Senhor prometeu que haverá paz. Então ele deixa. E muitas das coisas que começam a acontecer no reino de Judá vêm após Manassés assumir o trono. E o Senhor diz, nos capítulos anteriores aqui, o Senhor diz: olha, e tudo isso Deus está falando para Jeremias, o que vai acontecer com o povo. Eles vão para a Babilônia sim, porque não há arrependimento. Eles adoram deuses, ídolos, que os pais deles adoraram. E o Senhor fala: e vocês são piores do que vossos pais, vocês seguem o seu próprio coração perverso, além de adorar os deuses. E o Senhor diz: olha, Neemias, entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. É a consequência do pecado, é a consequência de desviar o seu olhar do alvo, que é Cristo. E com tudo isso que o Senhor está falando para Jeremias, que vai fazer com o povo, há um porém: Deus é misericordioso. E Deus também orienta para que o povo se arrependa, para que o povo enxergue o que vai acontecer e venha ao arrependimento, porque há misericórdia, há graça para o povo. Mas o povo não, o povo é o povo de dura serviço. Eles não querem compromisso com Deus. Então Deus leva Jeremias à casa do oleiro. Deus fala: dispõe-te, Jeremias, e desce à casa do oleiro. E lá ouvirás as minhas palavras. É interessante, irmãos, que nós temos que entender do que nós somos formados. E a palavra de Deus lá em Gênesis 2, no versículo 7 fala: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nós somos pó. Nós temos que ter consciência disso. Por isso, na incredulidade do povo e por adorar deuses estranhos e por se rebelar contra o Deus de Israel, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, esse Deus que ele se desempenhou em tirar o povo de Israel do Egito e levou para o deserto, para o povo conhecer o seu próprio coração e ver que o seu coração é perverso, e se arrepender e voltar, se aproximar do Senhor. Esse povo faz totalmente ao contrário. É um povo de dura serviço, sim. Nós, por momentos na nossa vida, nós somos povo de dura serviço, sim. Mas dispõe-te, Jeremias, e desce. É certo que aqui fala que para nós ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos a voz do Senhor falar conosco, nós temos que descer. Descer dos pedestais sociais que nós nos colocamos ou pessoas nos colocam. E ali nós sentimos que nós não necessitamos de nada além daquilo que nós somos e daquilo que nós conseguimos com o nosso trabalho, com o dinheiro que nós recebemos. Nós precisamos descer, mas para isso nós temos que ter disposição para fazê-lo. E a Bíblia nos dá exemplo de pessoas tão grandes, na presença de Deus, que foram tão pequenos aos olhos humanos daqueles que não conheciam o Deus que aquela pessoa servia. Muitos pregadores no mundo todo se passaram e estão presentes anunciando o verdadeiro evangelho de Deus. Mas como a palavra de Deus diz, existem muitos falsos no meio de nós. E nós temos que tomar cuidado com isso, estar atentos à palavra de Deus. Mas para nós estarmos atentos à palavra de Deus, para que Ele possa falar conosco, nós precisamos descer.
Temos que descer, nos humilhar. Lá em João 3, 22, lá tem um homem nascido de Deus, preparado por Deus, que não tem nada a ver com a sociedade atual daquela época. Ele vive no deserto, a vestimenta dele é pele de animais, ele come gafanhotos, frutos silvestres, mas a palavra dele é a única, santa e verdadeira. Ele anuncia o Cristo que viria, o Messias prometido. E quando tentam confundi-lo com o próprio Cristo, ele fala: não, eu não sou o Cristo. Eu sou aquele que anuncia, eu sou a voz do que clama no deserto. João Batista, o precursor, aquele que vem para anunciar aquilo que é novo. E João Batista, ele termina dizendo: olha, eu não sou. Mas eu já tive a alegria da presença dele. Mas importa que ele cresça e que eu diminua, que eu desapareça. É assim que nós devemos conduzir as nossas vidas, irmãos. Para estarmos na presença de Deus, para ouvirmos a palavra de Deus, nós precisamos descer da nossa arrogância, descer daquilo que nós pensamos que somos, que o mundo quer dizer que somos. E na verdade nós somos pó. Porque a palavra de Deus assim diz, que nós somos pó. Do pó nós fomos feitos. Mas Deus ama esse pó. Deus ama esse barro. E o próprio Jesus, ele nos ensina como sermos humildes na presença do Pai. Porque a palavra de Deus vai dizer em Filipenses que Jesus, ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele poderia ter se apresentado como Deus. Não teria problema nenhum, porque ele era Deus. E ele julga isso, ele não vê como uma traição ao Pai, ou como tomar o lugar do Pai, não. Há uma conformidade na Trindade, há uma união, que Jesus Cristo, ele era Deus, e ele não vê como usurpação ou ser igual a Deus, mas ele se humilha. Ele se humilha. Ele obedece ao Pai, ele ouve a voz do Pai, ele cumpre a sua missão. Ele vai até a cruz, ele se entrega ali. Tem um episódio muito valoroso na palavra de Deus, que é o momento em que Jesus, ele está com os seus discípulos reunidos, tira suas vestes, ele pega uma toalha, ele cinge-se com aquela toalha e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Aquele que era 100% homem, 100% Deus, ele se dispõe agora a fazer aquele ato que era o ato mais humilhante para um povo judeu. Nenhum povo judeu poderia se ver lavando os pés do seu próximo. Não, aquilo era serviço para os escravos. E os escravos mais baixos, se existe uma escala de escravo melhor um do que o outro, não, todos são vistos como escravos. E isso era humilhante, isso era a pior coisa que existia. Mas Jesus, ele despido da sua glória, ele veio e se encarnou, e como homem agora, 100% Deus, 100% homem, ele está ali, ajoelhado, lavando os pés dos seus discípulos. Mas há uma resistência ali, e Pedro diz: não, Senhor, de maneira alguma o Senhor lavará os meus pés. Não, Pedro, se eu não fizer isso, tu não tem parte comigo. Você não vai fazer parte do meu rebanho se eu não lavar os seus pés, se você não permitir isso, porque Jesus está deixando um exemplo de conduta ali para o seu povo. Assim como ele fez, devemos nós fazer. Mas quando é que nós fazemos isso? Não lavamos os pés dos nossos irmãos literalmente. Mas quando nós olhamos com olhar de misericórdia e compaixão,
quando um dos nossos irmãos estão em dificuldade, aí sim nós estamos exercendo o nosso papel de filho de Deus. Aí sim nós estamos descendo das nossas posições sociais e nos entregando à obra de Deus, fazendo a vontade do Pai, ajudando o nosso irmão da fé, nessa caminhada tão difícil e tão árdua que nós levamos. Exemplos tem, irmãos, e nós devemos descer para ouvir a palavra de Deus, sim, mas nós temos que ter disposição para isso, porque o Senhor diz para Jeremias: dispõe-te e desce. Jeremias poderia ter recusado esse convite do Senhor, porque ele já vem sofrendo. Agora eu vou ter que descer para ouvir. Fala comigo aqui mesmo, Senhor. Não, você tem que descer, Jeremias. Você tem que ir à casa do oleiro. E ali, sim, você vai ouvir a minha palavra. Ali eu vou falar com você. E a palavra de Deus diz: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. O oleiro está ali trabalhando o barro, dando forma ao barro. Não é diferente daquilo que foi na criação do homem ali, quando Deus vem, desce. Até então o Senhor tem dado ordens para a criação, mas o homem não. O homem é diferente, o homem é a imagem e semelhança de Deus, foi criado para ser eterno, para ser santo. Mas houve um momento ali que entrou o pecado no mundo, tudo bem, mas o que Deus está mostrando para Jeremias: olha, o oleiro está entregue à sua obra. E Jesus vai dizer num momento lá, está lá em João 5,17, numa demanda ali com os judeus, ele fala, olha, quando ele havia curado ali o coxo ali no tanque de Betesda, criticado e perseguido pelos judeus porque era sábado, então Jesus diz: olha, o meu Pai trabalha até agora e eu também. E o Senhor nunca deixou de trabalhar, porque Ele trabalha conosco. E é isso que ele está dizendo para Jeremias: olha, o oleiro está entregue a sua obra sobre as rodas. Deus está dizendo: eu estou entregue na obra da minha criação, que é o meu povo, e eu estou disposto para trabalhar com eles. Só que diferente daquele barro, nós temos a opção de optar por deixar Deus trabalhar conosco ou não. E aí entra essa questão dessa dificuldade desse povo voltar-se a Deus, que tem vontade, tem opção, tem escolha porque já conhece a Deus, já ouviu falar de Deus. Os pais antigos viram os milagres que Deus fizeram ainda com eles dentro do Egito e após o Egito. Um milagre da abertura do Mar Vermelho, onde passaram por terra seca. Um milagre da água saindo da rocha, figura de Cristo, maná descendo dos céus. As roupas que no corpo cresciam e não se envelheciam, as sandálias nos pés que não se desgastavam. Eles viram tudo isso, os antigos, e eles sabiam aqui de tudo isso, mas eles não querem compromisso com Deus. Pelo contrário, eles dizem: nós seguiremos os nossos próprios corações. E essa é a nossa dificuldade. Esse é o nosso erro, quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus e empenhados naquilo que nós somos, nós ouvimos o nosso coração. Siga o seu coração, faça de acordo com o seu coração. Não! Davi foi repreendido com isso. Quem disse que eu falei para você construir casa para mim? Quando o profeta disse: não, faz conforme o seu coração. Não. Casa Davi ia criar para Deus? É o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés? Oh, meus irmãos, nós temos que buscar entender mais, buscar ouvir mais a palavra de Deus. Porque o Senhor fala com os seus. O homem nunca foi tão grande quanto quando ele está de joelhos na presença do Pai.
Jesus fala, entra no teu quarto, em secreto, fala com o Pai. Se dobre diante do Pai. Confesse a Ele as suas dificuldades. Ele sabe de tudo, mas conversa. O Pai quer ouvir a sua voz, conversa com Ele, ali em secreto, sozinho, ou na assembleia, converse com o Pai. O Pai quer ter um relacionamento com seu filho, e foi por isso que Deus falou, olha, desçamos e criamos, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança, nós vamos ter um relacionamento com Ele, a excelência da criação. A excelência da criação, que hoje é tão deturpada na sua inteligência, que nós, como filhos de Deus, nós ficamos perplexos, mas não deveríamos. É a normalidade do mundo. Essa semana, em Piracicaba, quando nós passávamos por um restaurante ali, se bem estava no lado de fora, mas as pessoas ali, servidas ali, daqueles alimentos ali, e pasmem, quando nós olhamos na cabeceira da mesa, um cachorrinho, ali todo enfeitado, comendo junto com o dono na mesa. É o ser humano de hoje, desprovido de Deus, que troca a excelência da criação pelas criaturas criadas e deixam Deus de lado, deixam de ajudar o próximo em dificuldade e acolhem um animal. O próprio Jesus diz, olha, para as aves dos céus, o Senhor cuida de todas elas. Os lírios do campo. Não. Esse é o ser humano, desprovido da presença de Deus, que acolhe um animal e despreza a excelência da criação. E nós devemos tomar cuidado com isso, porque isso é passível de entrar dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, se nós não estivermos atentos à palavra de Deus, se nós não estivermos clamando a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Por isso o Senhor diz para Neemias, desce, Neemias, para você ouvir a minha voz. E é ali o Senhor se revela a Elias e revela a essência da criação do homem ali. Isso é maravilhoso, irmãos. O Deus Criador ali, mostrando para a sua criatura como ele foi criado.